Go, go! Go! Just pull over, Jordy. Holy shit! Pesquisadores, vocês sabem quais são os fenômenos naturais mais devastadores? Hoje trouxemos esse tema para vocês, que é muito importante para entender um pouco do que está acontecendo. Vamos falar também como ocorre cada um e explicar por que estão cada vez mais frequentes. Tudo isso logo depois da vinheta. Bem, em primeiro lugar é importante ressaltar a diferença entre fenômeno natural e desastre natural. Um fenômeno natural consiste no acontecimento não artificial, ou seja, que ocorre sem intervenção humana. Alguns exemplos são vulcões, neve, terremoto, tsunami, pororocas, enchentes, erosão, incêndio florestal, queda de meteoro, tempestades, dentre outros. Já um desastre natural é o resultado do impacto de um fenômeno natural extremo sobre uma comunidade, causando sérios danos a uma população. Vamos falar daqui a pouco alguns exemplos que marcaram a humanidade. Os desastres naturais podem ser classificados como biológicos, epidemias, infestações por insetos, ataques de animais, geofísicos, terremotos, erupção de vulcão, climatológicos, secas, temperaturas extremas, incêndios, hidrológicos, inundações e meteorológicos, tempestades. Alguns principais desastres naturais que marcaram o mundo na atualidade foram: em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9 devastou grande parte da costa oeste de Sumatra, na Indonésia. O terceiro maior maremoto do mundo atingiu cerca de 15 países da região, resultando na morte de mais de 230 mil pessoas. Em 12 de janeiro de 2010, houve outro terremoto no Haiti, em Porto Príncipe. A cidade foi atingida por um terremoto de magnitude 7, resultando na morte de mais de 200 mil pessoas. Agora vamos entender melhor. O tectonismo, fenômeno que está relacionado com o movimento das placas tectônicas, pode ser considerado o principal responsável pelos terremotos, sismos e maremotos, tsunamis. A crosta terrestre não é uma camada única. Ela é constituída por inúmeros blocos, chamados de placas tectônicas. Muitas dessas placas estão em constante colisão, assumindo direções opostas. É nessa zona de contato que ocorre a maior parte dos terremotos do mundo. Então, quando a força do contato entre as placas é mais forte do que a resistência das rochas, elas se rompem, formando as chamadas falhas geológicas. Quando essas falhas provocam a reacomodação dos blocos rochosos, ocorrem os terremotos. Os maremotos ou tsunamis são os terremotos que acontecem dentro dos mares, provocando imensas deslocações de água. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a escala Richter. Ela foi desenvolvida em 1935 pelo sismólogo estadunidense Charles Richter, para medir quantitativamente o tamanho do terremoto. A fórmula desenvolvida relaciona magnitude e energia. Como é baseada num princípio logarítmico, um terremoto de magnitude 6, por exemplo, produz efeitos 10 vezes maiores que outro de 5, e assim sucessivamente. Uma curiosidade é que nunca foi registrado um terremoto igual ou superior a 10 graus na escala Richter. Outro desastre natural marcante foi o furacão Katrina, que ocorreu em 29 de agosto de 2005 nos Estados Unidos. Foi uma tempestade tropical que alcançou a categoria 3 da escala de furacões de Saffir-Simpson em terra firme e categoria 5 no Oceano Atlântico. Os ventos do furacão alcançaram mais de 280 km por hora e causaram grandes prejuízos na região litorânea do sul dos Estados Unidos, resultando na morte de 2.000 pessoas. Os furacões se formam nos oceanos quando as águas se tornam mais quentes, com temperaturas iguais ou superiores a 27 graus Celsius. Com isso, ocorre um elevado índice de evaporação com a produção de uma grande quantidade de umidade, que será depois convertida nas massas de ar que formam os furacões. Em regiões tropicais é mais comum surgirem, pois precisam de águas oceânicas quentes. Eles apresentam um formato circular. Os ventos dos furacões que nascem no hemisfério norte sopram em sentido anti-horário, enquanto os ventos daqueles que nascem no hemisfério sul sopram em sentido horário.
Esse fenômeno ocorre devido ao efeito Coriolis, que se manifesta graças ao movimento de rotação da Terra. Ele entorta os ventos em direções opostas em cada um dos hemisférios. É importante também entender que furacões são diferentes de tornados. Os tornados são bem menores, com um diâmetro em torno de 2 km, mas com velocidades bem maiores, que podem atingir 400 km por hora. Já os tufões são os mesmos que os furacões, recebendo esse nome apenas em algumas regiões específicas. Pesquisadores, se estão gostando do vídeo, deixem um like para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, e assim juntos ajudamos no crescimento da divulgação científica no Brasil. Voltando para o conteúdo, vocês já devem saber do caso que ocorreu recentemente, que foi a erupção do vulcão de La Palma, na Espanha, que ocorreu no dia 19 de setembro de 2021. A erupção provocou uma evacuação em massa na região para evitar consequências piores. Vocês sabiam que essa erupção despertou uma preocupação de provocar tsunamis na costa brasileira? A origem dessa preocupação vem de estudos que abordaram a possibilidade de um desabamento de uma parte da ilha de La Palma, e com isso provocaram um tsunami no Brasil. Mas para que um tsunami chegasse ao Brasil, a atividade vulcânica teria de derrubar uma parte da ilha, provocando um deslizamento gigantesco em direção ao mar, o que não é o caso até o momento. Bem, antes de saber como acontece uma erupção vulcânica, precisamos saber o que é um vulcão. Então, um vulcão é uma estrutura geológica constituída por um cone vulcânico, uma chaminé, uma cratera e uma câmara magmática. Eles se formam devido ao movimento entre as placas tectônicas que, ao se chocarem, provocam elevações na superfície. Em relação à sua distribuição geológica, podem estar localizados tanto nos continentes quanto nos oceanos, na chamada zona de subducção, que corresponde à região onde há o choque entre as placas. No mundo todo, existem por volta de 10 mil vulcões. Atualmente há aproximadamente 20 vulcões em intensa atividade no mundo. Agora vamos lá. Um vulcão entra em erupção devido às forças internas da Terra que mantêm o manto e, consequentemente, o material magmático em atividade. O acúmulo da pressão provocado pela movimentação das placas provoca a descarga de energia e, consequentemente, a erupção vulcânica. Assim, dependendo da intensidade da erupção, pode haver ocorrência de tremores na superfície, ou seja, de terremotos. Uma curiosidade é que a massa magmática, conhecida como lava, é composta por metais como magnésio e ferro e é encontrada em uma temperatura superior a 1000 graus Celsius. Interessante, não acha? Então, esses acontecimentos e outros, como tempestades mais frequentes, secas intensificadas nos últimos anos, com o aquecimento global e as inundações intensificadas pela ação humana, são sinais de que a Terra não vai bem. Os fenômenos naturais representam uma mudança de ciclo na Terra. No entanto, nos tempos atuais, essas ocorrências têm aumentado de maneira significativa, o que confirma as estatísticas e os estudos sobre o meio ambiente. Nesse sentido, muitos desastres têm ocorrido porque o planeta Terra está sofrendo cada vez mais com o aquecimento global e o efeito estufa, resultando no aumento dos desastres naturais ocasionados pelo desequilíbrio da natureza. Precisamos nos conscientizar sobre a gravidade do problema e buscarmos soluções o mais rápido possível. Segundo o Dalai Lama, a responsabilidade de todos é o único caminho para a sobrevivência humana. Vem expandir a mente com a gente!